Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou mostrar para vocês como resolver esse exemplinho aqui que a gente resolveu no último vídeo, utilizando o programa R. Primeiramente eu quero mostrar para vocês esse website aqui. É um site criado pelo Ivan, e nesse site aqui vocês vão encontrar todos os exemplos contidos no livro que eu mostrei para vocês em R e para os programas BluePF 90. Em breve ele também vai disponibilizar os scripts para outros programas, mas ainda não está disponível. Então, nós vamos começar hoje aqui pelos exemplos em R. Nós vamos vir aqui em modelo animal, que é o modelo que nós resolvemos no vídeo anterior. E aí aqui vocês vão ver que nós temos todo o script para resolver esse exemplo. No nosso caso, é o exemplo 4.1. Então, a gente vai usar só essa primeira parte aqui do script. Bom, então eu abri aqui o programa R, né? Vocês podem usar o RStudio, tá? Eu gosto de usar o R na versão terminal, né? Mas vocês podem usar o RStudio, que é a mesma coisa. Vamos abrir aqui um script. Aí o que nós vamos fazer? Eu vou copiar todo esse script aqui, do exemplo 1. Eu vou colar aqui, para ficar mais fácil da gente acompanhar. Bom, então nós temos aqui o R, tá? Vocês podem fazer no RStudio também, como eu falei. Vou limpar aqui o ambiente só para ficar limpinho. Então nós vamos começar aqui o script, né? Primeiro vocês precisam instalar esses dois pacotes. Tá, diverso eu já tenho, e aqui agora nós vamos carregar os dois pacotes. Então beleza. Carregamos os dois pacotes exigidos. Vamos fazer aqui, primeira coisa, nós vamos montar o pedigree. Vamos só executar aqui. Então vamos rodar aqui. Ped x. Bom, vocês conseguem perceber aqui que é exatamente o exemplo que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né? Então, nós temos o animal 4, 5, 6, 7, 8, que são os animais que têm fenótipo, com os respectivos aqui pai e mãe. E a gente tem aqui o animal 1, 2, 3, que eles não têm fenótipo e eles não têm, a gente não tem informação de relacionamento deles. Aqui ele está calculando a A inversa de uma vez, que é aquela A que eu mostrei para vocês, a matriz de relacionamentos, né? Eu vou adicionar um comandozinho aqui, só para mostrar para vocês a A antes de inverter, tá? Vocês precisam instalar esse pacote aqui, ó, opcell. Eu já tenho instalado, tá? Então, eu não preciso instalar, mas vocês precisam instalar esse opcell aqui. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ver aqui, ó, nosso pedigree. Nós temos aqui, né? O nosso pedigree que a gente criou antes aqui, ó. A gente tem animal, pai e mãe. Né? Então, antes de inverter, vamos ver como que seria essa A. Vamos rodar aqui, ó, make A com o ped, tá? Beleza, então aqui nós temos a nossa matriz A, e eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão perceber que nós temos 8 animais, então nós temos 8 colunas e nós temos 8 linhas, né? Então nós temos aqui, ó, animal 1 com animal 1 é 1, porque o parentesco dele com ele mesmo é 1, né? O do animal 1 com o animal 4 é meio. Por que que é meio? Porque o animal 1 é pai do animal 4, tá vendo aqui? O animal 1 é pai do animal 4, então eles compartilham meio dos genes em comum, né? Aqui, ó, percebam aqui, ó, o animal 1 é pai do animal 4, certo? O animal 4 é pai do animal 7. Então, o animal 1, ele é vô do animal 7, certo? Ó, o animal 1 é pai do animal 4 e o animal 4 é pai do animal 7. Então, o animal 1 é vô do animal 7. O relacionamento entre avô e neto é 0,25. Então, se vocês pegarem aqui o animal 1 com o animal 7, 0,25. Então, isso que é a nossa matriz de relacionamento. É a matriz de relacionamento entre todos os indivíduos, tá? Só que o que entra lá na equação de modelos mistos é a inversa disso aqui, tá? Por isso que aqui no script a gente não tem a A, a gente tem a A inversa já de uma vez. Então, vamos aqui voltar. A gente vai calcular aqui a A inversa. A inversa. Então, ó, a nossa matriz A é essa aqui de cima. A inversa dessa matriz é essa matriz aqui, tá vendo? O que vai entrar lá nas equações de modelos mistos. Vamos continuar aqui, ó. Aqui a gente vai começar a construir o nosso banco de dados. Então, ó, vamos rodar aqui essa primeira linha, segunda linha, e aqui nós temos os dados. Então, aqui, ó,
Vamos ver aqui. Ó, banco de dados é exatamente igual que a gente fez no vídeo anterior. Ó, animal 4, 5, 6, 7 e 8 tem fenótipo. Então, você vê aqui que eles têm a última coluna, né? A informação aqui, ó, de ganho de peso pré-desmama, né? Que é a sigla para ganho de peso a pré-desmama, só que está em inglês aqui. Então, a gente tem os mesmos valores, ó. Primeiro animal que tem fenótipo é um macho, segundo é uma fêmea, terceiro é uma fêmea, quarto é um macho, quinto é um macho. E a gente tem informação aqui em cima também dos animais que não têm fenótipo, né? Quando a gente vai resolver à mão, a gente não precisa incluir essas informações aqui no banco de dados. Mas aqui, como a gente está fazendo no R, está fazendo passo a passo, é importante colocar essas informações para a gente não se perder. Então vamos lá. Aqui a gente só faz algumas transformações nos vetores, né? Só para tornar eles fatores, para que a gente consiga multiplicar e criar as coisas. Bom, aqui a gente tem que os componentes de variância são conhecidos, né? Como eu falei para vocês. Então aqui var de A, que é a variância aditiva, é 20. Var de E, que é a variância residual, é 40. Aqui ele está chamando de alfa, tá? Eu chamei de lambda e aqui ele está chamando de alfa. É a mesma coisa, tá? Em alguns livros vocês vão ver lambda e em alguns livros vocês vão ver alfa. Então a gente tem aqui variância de E dividido pela variância de A. Se a gente digitar aqui para visualizar, a gente tem que o alfa é igual a 2, assim como a gente encontrou no vídeo anterior. Agora nós vamos montar as matrizes, né? Vamos primeiro montar a nossa matriz X. Vamos visualizar aqui a matriz X. Ó, exatamente a matriz X que a gente montou à mão, ó. O primeiro animal, então, vai ser um macho, ó, coluna de sexo macho, coluna de sexo fêmea. O segundo animal é uma fêmea, o terceiro animal é uma fêmea, o quarto e o quinto são machos. E reparem aqui que a gente não tem informação de sexo daqueles animais que não têm fenótipo. A gente consegue calcular o valor genético para o animal porque é um efeito aleatório. Nesse caso, é um efeito fixo. Então, todos os animais eles têm que ter fenótipo. A gente só consegue usar os animais que têm fenótipo para calcular os efeitos fixos, tá? Vamos aqui pegar a nossa matriz Z. Vamos visualizar a nossa matriz Z. Ó, mesma coisa, ó, as três primeiras colunas do animal A1, A2 e A3 zeradas. E nós temos aqui o animal 4, que tem o fenótipo, o animal 5, que tem o fenótipo, o animal 6, 7 e 8 com uns na diagonal, né? Indicando que esses animais têm fenótipo. E aqui nós temos o nosso vetor Y, que é o nosso vetor de observações. Então, a gente tem aqui a primeira observação, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, porque nós temos 5 animais com fenótipo. Essa funçãozinha aqui, crossprod, ela é a mesma coisa da gente fazer x', x, que é aquela primeira parte das equações de modelos mistos que eu mostrei para vocês, tá? Então, vocês podem fazer essa multiplicação aqui de duas formas. Vocês podem usar transposta de x vezes, aí a gente tem que usar esse sinalzinho aqui, tá? A x. Isso aqui é a mesma coisa que fazer x', x. Ou vocês podem usar essa funçãozinha aqui, que ela já faz essa conta aqui pra gente. Então, ó, primeira parte, x', x. Deixa eu voltar para mostrar uma coisa aqui para vocês, pessoal. Lembrando que nós estamos fazendo isso aqui, tá? Ó. Nós vamos calcular a x', x, a z', x, a x', z, a z', z, a matriz A, aqui, que no nosso exemplo lá no R vai ser alfa. Nós vamos calcular x', y, z', y, tá? É isso que nós vamos fazer lá no R, calcular cada uma dessas multiplicações aqui para a gente ter o nosso vetor de soluções, tá? Então, quando vocês estiverem executando lá no R, tenham anotado as equações de modelos mistos, para vocês acompanharem o que a gente está calculando. Voltando aqui então, vamos calcular primeiro x', x, aqui. Vamos ver o que é x, ó, 3002, que é o que eu mostrei para vocês. Então, os machos têm 3 observações, a gente tem 3 animais com fenótipo, né, no sexo macho, e a gente tem 2 animais no sexo fêmea com observações. Isso que a x', x quer dizer pra gente. X', z
Aqui a gente vai ver qual animal que é de cada sexo, né? Então, ó, o animal 4 é um macho, tá aqui na linha do macho, ó. O animal 2 é uma fêmea, tá aqui na linha da fêmea. O animal 3, o animal 6 é uma fêmea, tá aqui. O 7 e o 8 são machos, tá? Z' X. É exatamente a nossa X' Z, só que transposta, né? Z' X, X' Z. Aqui é a X' Z, aqui é a Z' X, tá? Então é a mesma matriz, só que transposta. Z' Z. Aqui vai mostrar pra gente qual animal que tem fenótipo, né? Então, ó, animal 4, 5, 6, 7 e 8 tem fenótipo, tá? Aqui tá aparecendo o número 1 porque cada animal tem um fenótipo só. Mas se a gente tivesse medidas repetidas, aqui seria o número de medidas que a gente tem para cada animal. Da mesma forma que em cima, nessa Z' X e na X' Z, tá aparecendo 1 aqui também, porque a gente só tem um animal, tá? A gente só tem, por exemplo, o animal 4, ele só tem uma mensuração. Mas se ele tivesse duas, por exemplo, a gente teria essa informação aqui também. Isso aqui, então, é o nosso lado esquerdo das equações de modelos mistos. Agora nós vamos calcular o lado direito das equações de modelos mistos, que é o nosso x' y e o nosso z' y, que é essa parte aqui. Vamos lá. Primeiramente, x' y. Vamos ver aqui. X. O que é x' y quer mostrar pra gente? O que é esse 13 aqui? Esse 13 é a soma dos fenótipos de todos os animais que são machos. 6.8 é a soma dos fenótipos de todos os animais que são fêmeas. Então, nós estamos relacionando os efeitos fixos, que no nosso caso é o efeito de sexo, com o nosso fenótipo, que é o nosso vetor y. Então, ó, vamos voltar aqui. Se nós fizermos aqui, ó, esse aqui é um macho, esse aqui é um macho, esse aqui é um macho. Se nós fizermos 4,5 mais 3,5 mais 5, isso aqui é igual a 13. E se nós fizermos 2,9 mais 3,9, isso aqui é igual a 6,8. Então, os animais fêmeas têm um fenótipo que soma 6,8 e os animais machos têm fenótipo que soma 13. Exatamente o que nós temos aqui, ó. Os machos somam 13, as fêmeas somam 6,8. Vamos agora fazer Z' Y. No Z' Y, nós temos a soma dos fenótipos de cada animal, mas aí a gente tem que cada animal só tem um fenótipo, né? Então vai ser o próprio fenótipo. No caso aqui é o fenótipo do animal A4, A5, A6, A7 e A8. E a gente tem 0 aqui porque A1, A2 e A3 não tem fenótipo. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai montar o nosso lado esquerdo das equações. Vai ser a x' x, a x' z, a z' x e a z' z. Só que vocês precisam lembrar que aqui, na parte do z', z, nós temos que somar a inversa e o nosso lambda, no caso o alfa, tá? Que é a mesma coisa. Então, o que nós estamos fazendo agora é montando essa matriz aqui, ó. Então, vamos lá, ó. LHS, não sei se eu vou conseguir... Ah, vai dar para mostrar tudo, ó. Então, aqui, ó, reparem que nós temos aqui nesse primeiro... Não vou conseguir circular aqui para vocês, mas nesse primeiro... Aqui, ó, 3, 2, 0, 0. Essa aqui é a nossa x'. Deixa eu fazer uma coisa aqui para mostrar para vocês. Acho que vai ser melhor. O que a gente tem aqui, nós vamos particionar a matriz aqui, ó. Essa primeira parte aqui é a nossa x', x. Essa segunda parte é a nossa x' z. Essa parte aqui de cima, a nossa z' x. E essa parte aqui de baixo, a nossa z' mais a nossa matriz de relacionamento inversa vezes o alfa, ou lambda, né?
Então, esse aqui é o nosso lado esquerdo das equações de modelos mistos. Agora, nós vamos montar o nosso lado direito das equações de modelos mistos. Aqui é a mesma coisa, ó. Essa parte aqui é a nossa x' y, e essa parte aqui é a nossa z' y. Então, só recapitulando aqui para ficar bem claro, o que nós fizemos é empilhar essas matrizes aqui para montar o nosso lado esquerdo das equações de modelos mistos e empilhar essa matriz aqui para montar o nosso lado direito das equações de modelos mistos. O que a gente precisa fazer agora é inverter o nosso lado esquerdo e multiplicar pelo nosso lado direito. Quando a gente usa essa funçãozinha aqui, solve, é exatamente isso que ele faz, tá? Ele vai jogar esse lado esquerdo das equações para o lado direito lá, inversa, né? Vai fazer a inversa e vai multiplicar pelo lado direito das equações. Então, aqui, nós vamos arredondar só para 3 casas decimais, né? Só para ficar mais fácil de visualizar. E aqui a gente tem as nossas soluções. Vamos comparar com o que a gente fez no vídeo anterior? Essas aqui são as soluções que a gente fez no exemplo à mão. Vamos inserir aqui as soluções que a gente encontrou no R, para a gente comparar. Então, vamos ver aqui, ó, nós temos o efeito de sexo, igual a 4,359, né? Então, aqui igual, que é só diferença de arredondamento, tá? Nas fêmeas, o nosso efeito é 3,404, igual. O valor genético para o nosso primeiro animal, 0,098, exatamente igual aqui para o nosso primeiro animal. E para todos os outros animais, vocês podem ver que a gente tem a mesma solução. Só para finalizar, qual que é o melhor animal nesse caso aqui? O melhor animal aqui é o animal 8, porque ele tem o maior valor genético dentre os outros animais avaliados. Ou seja, se a gente usar esse animal aqui como reprodutor, como pai, né, da próxima geração, ele vai proporcionar um aumento no ganho de peso no pré-desmama. Por outro lado, o pior animal dentre todos esses aqui é o animal A5, porque ele tem o menor valor genético dentre os animais avaliados. Ou seja, se vocês utilizarem esse animal como reprodutor, mesmo que seja uma fêmea, ao invés de ter um aumento no ganho de peso a pré-desmama, vai reduzir o ganho de peso a pré-desmama, porque o valor genético dele é um valor genético negativo. Então é isso por hoje. Quero recomendar que vocês entrem aqui nesse site para vocês visualizarem os outros exemplos que tem aqui. E só reforçando mais uma vez que esses exemplos foram tirados deste livro aqui, Modelos Lineares para a Predição do Mérito Genético dos Animais. O script que foi utilizado hoje na nossa videoaula foi tirado do GitHub do professor Ivan, e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem. Obrigada e até o próximo vídeo.